noite, queridos. Sejam todos bem-vindos. Mais um Papo de Discípulo. Retornamos ao nosso Papo de Discípulo nesta segunda-feira. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui pelo Facebook da IPI Betânia, em José Bonifácio. Você entra na nossa página e você pode nos acompanhar nesse estudo bíblico que é tão importante. Estudar a palavra de Deus é extremamente importante para fortalecimento da nossa fé, fortalecimento da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. Sem o estudo da palavra, sem o estudo das Sagradas Escrituras, sem o estudo das doutrinas cristãs, a nossa fé fica bamba, né? A nossa vida cristã fica como aquela pessoa que a própria palavra diz, né? Vai para um lado e para o outro, né? Fica andando para um lado e para o outro, né? Uma palha, né? Que vai, o vento sopra, vai para qualquer lugar. Precisamos estar firmados nas Sagradas Escrituras. Isso é importantíssimo. Curtindo aí um pouquinho da música. Vai falando do som, do áudio, da imagem. Sei que a imagem não está muito boa, porque eu estou usando a câmera do computador, mas vai dar para a gente estudar. Isso é importante, né? Deixa eu entrar aqui só para compartilhar com a igreja também. Me ajuda. Vamos começar. Deixa eu só mandar o link aqui. Você que vai chegando, vai dando o seu boa noite. Sejam todos realmente muito bem-vindos a mais um Papo de Discípulo. Vamos lá. Só mais um compartilhamento aqui, importante. Ixi, acho que eu compartilhei no lugar errado. É isso, vamos lá. Aqui, deixa eu compartilhar. Agora foi. Muito bom, vamos entrar no Insta também. Você que quer me acompanhar pelo Instagram também é possível. Deixa eu dar uma olhada no som, como é que tá aqui. Se voltou aqui, muito bem. Lá. Bem-vindo para você que me acompanha aqui pelo Instagram. Estamos de volta com mais um Papo de Discípulo, hoje falando sobre mais um tema teológico de extrema importância, Roseli Graça e Paz, que é a eclesiologia. Nós vamos colocar como título desses nossos estudos a eclesiologia contemporânea, e o tema e o texto base é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Então você pode deixar a sua Bíblia aberta aí em 1 Coríntios, capítulo 12. Você pode ler esse texto, estudar esse texto na sua casa, certo? Para que você fique bem inteirado daquilo que vamos conversar aqui nesses dias, ok? É um tema extremamente importante a falar de eclesiologia. O que é eclesiologia? O estudo do ser igreja. Não é estudar a igreja, mas é o estudar do ser a igreja
a partir da palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a igreja vai caminhando na sua história, vai caminhando essa trajetória, vai se constituindo, né? E infelizmente, por sermos humanos, a igreja vai deixando muitas vezes de lado o que a Bíblia diz ser igreja e vai assumindo um formato de igreja muito humano e pouco bíblico, né? De tempos em tempos, então, se faz necessário olharmos para a palavra de Deus e meditarmos no que é ser igreja. E é isso que nós vamos fazer nas próximas semanas, e você é meu convidado a participar desse estudo tão importante hoje. Bom, nós vamos falar de 1 Coríntios, mas antes eu quero citar uma pequena história que eu já falei aqui algumas vezes, mas que é muito interessante. Vem de um livro chamado A Treliça e a Videira. Se você nunca leu esse livro e gosta de ler, compre, é um livro muito bom. Depois eu posso passar o link do livro e tudo mais, mas é muito fácil de encontrar. A Treliça e a Videira. Edna, boa noite, Deus abençoe. E a história é a seguinte: a videira, ela sobe sobre a treliça. A treliça é uma estrutura, então, de madeira, certo? E a videira, ela vai subindo, se amarrando na treliça, ok? Bom, o que o livro nos traz de interessante? Ele compara a treliça à igreja enquanto instituição, enquanto organismo humano, né? Enquanto denominação, né? Organização social, vamos por assim dizer. E ele fala da videira como a igreja viva, certo? Composta pelos seres humanos, composta pelos crentes, pelos discípulos de Jesus, certo? Não adianta ter uma treliça muito bonita se a videira é uma videira de folhas murchas que não produz frutos, mas a treliça é bonita, porque o que é importante é a videira. A treliça tem que aguentar a videira, mas o que tem que aparecer, o que produz frutos, o que tem que ter vida é a videira. E é sobre isso um pouco que nós vamos falar durante esses dias, certo? Hoje nós vamos começar lendo apenas o verso 1, do 1 ao 3, de 1 Coríntios 12, e o tema que nós vamos tratar é o espírito da igreja e a institucionalização da igreja, ou o espírito da igreja versus a institucionalização da igreja. Se a tua Bíblia estiver aí aberta, vamos juntos ler. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma que Jesus é anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for por meio do Espírito Santo. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, conduza-nos, ó Deus, nesse estudo, nesta noite, ó Pai. Que o Teu Espírito, Deus, nos guie, nos ilumine, traga clareza ao nosso coração sobre o que temos que compreender sobre a Tua igreja. Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, ele fala, e é muito oportuno utilizar a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito interessante. Era uma igreja que cresceu muito rápido, era uma igreja muito dinâmica, uma igreja de muitos ministérios, uma igreja muito envolvida até mesmo na sociedade. Era uma igreja que, a primeiro olhar, admirável. Era uma igreja formada basicamente por gentios, ou seja, pessoas que não eram judaicos, não eram por não judeus, né? Isso é importante falar porque muitas das igrejas em outros lugares eram formadas por judeus. Corinto não, era muito por gentios. Enquanto gentios, né, eles acabaram trazendo para a igreja e conservavam muitas vezes práticas contrárias aos princípios
do cristianismo. Práticas, inclusive, no âmbito moral, né? No âmbito familiar também, e no âmbito espiritual, no âmbito de religião, e também no âmbito da igreja, enquanto corpo de Cristo. Não é? Exatamente por ser, contudo, um movimento muito novo, isso é interessante de se dizer, né? Era uma igreja, naturalmente, não contava com material escrito, não contava com fundamentação teórica, como temos hoje, eles não tinham livros, então Paulo precisava escrever para eles. Né? Essa primeira carta que Paulo escreve para os coríntios, é uma carta muito dura, muito rígida, uma carta que busca colocar limites na vida da igreja, certo? E Paulo se admira ao perceber que aquela igreja, apesar de ser uma igreja grande, uma igreja dinâmica, uma igreja de muitas atividades, uma igreja muito imatura espiritualmente. E por que não dizer uma igreja muito carnal? Paulo aponta a igreja de Corinto como uma igreja carnal. Se você olhar comigo o capítulo 3, começo do capítulo 3, Paulo fala assim, ó: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Vejam, era uma igreja que tinha diversidade de dons, era uma igreja que tinha líderes e muitos líderes, mas Paulo diz que eles eram crianças espiritualmente. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com alimento sólido, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Essa expressão ser carnal é muito interessante, especialmente no âmbito da eclesiologia, porque isso traz a ideia de uma igreja, de uma comunidade centrada no ser humano e no individualismo. Ou seja, a igreja valorizava mais o ser humano do que a Jesus. O que era importante para a igreja era o bem-estar das pessoas, o bem-estar do ser humano. Por isso que muitas vezes a igreja de Corinto tolerou práticas pecaminosas, práticas que agrediam a fé, agrediam a santidade de Deus. Por quê? Porque eles estavam mais interessados em agradar as pessoas do que agradar a Deus, e em ter uma igreja grande, certo? Cheia de gente, do que uma igreja formada por verdadeiros discípulos de Jesus, pessoas que buscavam seguir o exemplo de Jesus, seguir a vida de Jesus e glorificar a Deus com a sua vida. Olha que interessante, né? Parece que a gente está falando de um tempo não tão distante. Na realidade, talvez estejamos falando do momento presente, né? Será que a igreja hoje de Cristo, de maneira geral, está realmente interessada em pregar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo? Será que a igreja está pronta para discipular e levar as pessoas a uma transformação de caráter, uma transformação da sua visão de mundo? Será que nós somos uma igreja focada realmente em chegar para as pessoas e dizer, como Jesus, por exemplo, disse para o jovem rico, né? Vende tudo, dá aos pobres e me segue? Ou será que hoje a igreja está mais focada em agradar as pessoas, numa mensagem que massageia o seu ego, né? A gente chega no final do culto, e o que a gente pergunta para o visitante? Você gostou do culto? Eu não estou falando que é vocês só que fazem isso, não, eu também faço, mas a gente tem que avaliar se esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? Talvez perguntar, e eu tenho tentado me treinar para isso, né? Perguntar, você conseguiu hoje ter uma experiência com Jesus? Você percebeu a Deus nesse momento? Né? Você teve um encontro com Jesus? Isso causou em você alguma transformação de vida? Esse é o motivo. Nós vamos à igreja, e a igreja ela existe para manifestar a glória de Cristo Jesus, e não para satisfazer interesses e desejos. Daí o surgimento de teologias como a teologia da prosperidade. Você vai ter vitória, você vai ter sucesso. Eu, quando estou olhando o Facebook, é um barato, de vez em quando aparece lá, hoje está liberada uma bênção para você. O que é isso?
isso? O que essa pessoa quer dizer com isso? Com base em que texto bíblico que ele pegou essa ideia de dizer para alguém: olha, sua bênção está liberada, porque ela estava presa? Você está dizendo o quê? Que Deus estava prendendo a sua bênção e então aquela pessoa orou e por causa da oração dela Deus liberou a bênção? É isso? Não faz muito sentido essa teologia, porque ela não é bíblica, porque ela não é cristã, né? Corinto era uma igreja que estava passando pelo mesmo momento, pelas mesmas lutas que passamos hoje. Corinto era uma igreja de pessoas carnais, centralizadas no ser humano e no indivíduo, né? Isso é muito interessante. Hoje a igreja é a igreja do fulano, a igreja do Beltrano, né? A sua igreja, a minha igreja, né? Olha, pastor, eu quero vir para essa igreja, mas eu só venho se eu tiver oportunidade. Eu quero vir aqui porque eu quero cantar. Porque a pessoa nunca pede. Eu nunca vi alguém chegar na igreja, nunca vi. Se você já viu isso, glória a Deus, mas até me fale, porque de coração, eu nunca vi mesmo. Fui pastor de várias igrejas, há mais de quase 20 anos aí no pastorado. Eu nunca vi alguém dizer: pastor, eu quero uma oportunidade na igreja, eu quero cuidar dos banheiros, eu quero ser o responsável por limpar o banheiro, para deixar o banheiro cheiroso para o culto. Eu nunca vi. Se você viu, você me fala. Agora, eu quero oportunidade para cantar, para tocar, para dar um testemunho, para pregar, isso eu vejo, né? Ou seja, e muitas pessoas, elas acham que isso que é ser igreja. É quando a igreja valoriza ela, os dons dela, os talentos dela. Irmãos, onde está isso na Bíblia? Em lugar algum. Corinto tinha esse problema. Muitos dons e todo mundo queria aparecer com o seu dom. Todo mundo queria mostrar que o seu dom era melhor, que o seu talento era melhor, que o seu ministério era melhor. E se não aparecesse, ficavam chateados, entristecidos, emburrados e queriam sair da igreja. Ou dividiam a igreja. Já viu isso em algum lugar? Será que é mera coincidência? Esse é o problema da igreja carnalizada. Quando a igreja ela é carnal. Quando a igreja é carnal, ela vira ela se torna uma igreja institucionalizada. Ou seja, a instituição ela começa a ter muito mais valor do que o Espírito Santo. Não é? As pessoas, nós precisamos montar, pastor, um ministério de teatro. Por quê? Não, porque chegou alguns jovens aqui e eles gostam de teatro, então vamos montar um ministério de teatro para a casa dessas pessoas, né? Olha, pastor, nós precisamos comprar para a igreja uma sanfona. Por quê? Porque chegou um sanfoneiro, então ele tem que tocar na igreja, então compra uma sanfona. Vamos fazer um ministério disso. Não, porque está na moda, porque a outra igreja está fazendo, então vamos fazer também, né? A igreja vai se tornando institucionalizada. Ela faz as coisas para agradar o ser humano e não para a glória de Deus, não para a proclamação do Evangelho. Você está me entendendo? Se você estiver entendendo o que eu estou falando, digam amém. Se você não concorda, digam eu não concordo, certo? Mas reaja, meu irmão, em nome de Jesus, para eu saber se você está aí comigo mesmo, ok? Vamos continuar aqui, você vai falando, eu vou lendo os seus comentários aqui também. Bom, o capítulo 12, propriamente dito, tem um objetivo muito claro, é explicar aspectos práticos da vida espiritual e como esta vida acontece no cotidiano, no dia a dia do indivíduo e no dia a dia da igreja. É muito interessante essa frase, porque o verso primeiro, ele, ao contrário do que a maioria das traduções apontam, ele não tem no grego a palavra dons, somente a palavra espiritual, certo? O tradutor, ele entende que o tema de 1 Coríntios 12 é os dons espirituais. Então ele escreve, tradicionalmente, ele usa a palavra dons como um aspecto de interpretação.
Mas, de fato, quando ele fala de estar desinformado a respeito, não são dos dons propriamente ditos, mas da vida espiritual, das coisas espirituais, que inclui também os dons espirituais, mas que vai muito além, visto que Paulo está condenando e questionando, confrontando a ideia dos crentes carnais, isso durante toda a carta de Paulo aos Coríntios, certo? Amém, queridos? Vamos lá, vamos seguir onde eu estava aqui, ok? Certo? O que Paulo então está dizendo é que a vida espiritual, e assim ele vai apontar, está firmada totalmente na direção do Espírito Santo. Entenda o que Paulo vai colocar. A vida ela só é espiritual se as pessoas, os cristãos, estiverem vivendo guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, isso é básico, mas é de uma grandeza e de uma dificuldade tremenda, certo? Por quê? Porque nós oscilamos entre o que é espiritual, guiado pelo Espírito, e aquilo que é carnal. Isso porque existe dentro de nós muitos sentimentos carnais, a vaidade, o materialismo, como é que posso dizer, né? A apatia. Apatia não é coisa de Deus, né? E tem cristão que é apático. Ele entra, ele pertence à igreja, mas ele não se envolve na dinâmica do ser igreja. Ele só pertence à instituição. E essa diferenciação nós vamos fazer. Se você pertence à instituição ou se você pertence de fato à igreja de Cristo, que é espiritual, que é guiada pelo Espírito Santo. Okay? Então a vida espiritual está firmada na direção do Espírito. E o seu propósito é muito bem definido, tanto para a ideia da edificação da igreja, como para a expansão do reino de Deus. Nós vamos entender que a dinâmica da igreja, ela gira em torno desses dois aspectos, a sua edificação e a expansão do reino, a continuidade da obra de Cristo, que foi expandir o reino de Deus, implantar e expandir o reino de Deus neste mundo, certo? Bom, nós vamos ver também que para esse propósito, né, o Espírito Santo nos fornece ferramentas especiais, certo? Para o cumprimento da vontade de Deus. Essas ferramentas são distribuídas a partir do Espírito Santo e da vontade do Espírito Santo, ok? Paulo ainda aponta que esta vida espiritual, ela acontece de forma plena, de forma única, e eu quero que você entenda isso, no âmbito da igreja. E Paulo chama a igreja, em 1 Coríntios 12, de o corpo de Cristo. E a analogia de Paulo para o corpo de Cristo, aponta para o aspecto humano da igreja. Ou seja, a igreja ela não é uma instituição. A igreja ela é um organismo vivo. A igreja não é uma associação, não é uma sociedade. A igreja não é um clube. A igreja não é um lugar para se ir e frequentar. A igreja é um organismo vivo no qual cada membro pertence. Essa convicção de pertencimento, né, de pertencer ao corpo de Cristo, é fundamental. Eu não estou associado à igreja, eu não estou ligado à igreja,
eu não tenho sei lá, né, uma simpatia para com a igreja. Não. Ou eu pertenço a ela e faço parte desse organismo vivo, ou eu não pertenço a esse organismo vivo. Enquanto organismo vivo, a igreja tem movimento. Se a igreja tem movimento, ela não é apática. Então não faz o menor sentido alguém dizer eu pertenço à igreja, mas eu não faço nada relacionado à igreja. Eu sou a igreja, mas eu não me movimento como a igreja. Entenda, a igreja como organismo vivo tem um movimento e ela se desenvolve a partir do envolvimento de todos. É um envolvimento seu com a igreja que leva a igreja a se desenvolver. Eu vou dar um exemplo muito simples que nós estamos vivendo hoje na nossa igreja aqui em Bonifácio. Nós estamos no mês de evangelização. E este mês de evangelização é cultos às quartas-feiras online, cultos aos domingos presencial e online, evangelísticos. Nós tomamos uma decisão, a liderança tomou, nós chamamos a igreja, a comunidade a participar. Aqueles que pertencem ao corpo de Cristo se envolverem nesta atividade, nessa tarefa, nessa realização, que entendemos que é vontade de Deus e que Deus sim está capacitando todos aqueles que são membros da igreja a se envolverem e trazerem pessoas para a igreja. Agora, quando alguém não faz, não participa, ouve o que o pastor fala, né, ou a liderança fala, a igreja fala, ou o que o Espírito Santo fala, né, e não faz nada, como ela diz que pertence ao corpo? Então ela diga para a liderança: olha líder, olha pastor, você disse para trazer visitantes à igreja, mas o Espírito Santo disse para mim que não é para fazer isso, então eu não vou fazer. Então vamos conversar. Agora, quando eu digo para você, o Espírito Santo está dizendo para a igreja agir dessa forma, convidar e trazer visitantes, e aquela pessoa que diz pertencer à igreja, ela não faz nada, ela está ignorando não a palavra do pastor, não a palavra do presbítero, mas a ordem do Espírito. Entenda. Por quê? Porque aquilo que está sendo falado está fundamentado nas Escrituras. É óbvio. Essa ideia de autoridade, de voz do Espírito, né? E aqui eu não estou falando que eu, como pastor, Deus falou comigo, eu falei, não, nós temos um conceito da igreja, que a gente reúne, nós todos conversamos, vamos fazer isso, agosto, mês da evangelização, pode ser, gente, vamos fazer, eu pensei, Deus colocou isso no meu coração, o que vocês acham? Posso estar enganado, o conselho vai orar também, não pastor, é isso que nós vamos fazer, vamos fazer, perfeito. Caminhamos nesse sentido, entendemos que isso é direção do Espírito Santo, passamos para a igreja, o Espírito Santo nos direcionou a agir assim. E aí alguém diz, eu pertenço ao corpo de Cristo, mas eu não me envolvo naquilo que o corpo de Cristo, no movimento que o corpo de Cristo está fazendo. Não faz sentido, não. Né? Então esse pertencimento está um tanto quanto equivocado. Perceba isso. Um autor que eu gosto muito, um pastor alemão, mas não é cachorro, é sempre engraçado falar um pastor alemão, mas o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Escreveu um livro chamado Discipulado, em 1937. É antigo, hein? Mas olha o que ele diz. Após a ascensão, o espaço que Jesus ocupava no mundo passou a ser ocupado por seu corpo, que é a igreja. Então, leia os evangelhos e você perceberá o espaço que Jesus ocupava agora, ele já não ocupa mais. Agora, ele ocupa por meio da igreja.
Ela, a igreja, é o próprio Cristo presente em pessoas, em indivíduos, que unidos se tornam um corpo, o corpo de Cristo. Com isto, diz ele, reconquistamos um aspecto negligenciado no conceito de igreja. 1937, ele escreveu isso, irmão. Estamos acostumados a ver a igreja apenas como uma instituição. Parece que ele está falando de hoje, né? Nós olhar a igreja apenas como a minha denominação é perigoso, não é certo, está errado. No entanto, deve-se ver na igreja uma pessoa física, uma pessoa singular. Ele está corrigindo aqui a rota da igreja já daquela época. Eu imagino e penso que a igreja, ela de tempos em tempos, ela vai caminhando dentro de uma espiritualidade correta, adequada, mas que os tempos vão mudando e as demandas vão surgindo e a igreja não consegue mais alinhar a sua espiritualidade com a institucionalidade e ela geralmente se rende à institucionalidade, né? Vou dar um outro exemplo muito simples, né? Hoje nós temos muitos recursos de mídia, Facebook, WhatsApp, né? Hoje eu descobri o Canvas, fazer esses cartõezinhos com frases, com versículos, né? E tudo isso é maravilhoso. O problema é quando o marketing está entrando dentro da igreja, né? A gente gosta de uma igreja moderna, mais bonita. Eu também gosto, eu quero muito, né, que a igreja seja cada vez mais bonita, mais moderna, né, mais atual, né, uma aparelhagem de som legal, uma banda legal. O problema é quando isso se torna o meio pelo qual nós trazemos as pessoas para a instituição e não usamos esses meios para levar as pessoas a Jesus Cristo. Deu para entender? Nós, quando fizemos o mês da evangelização, traz a pessoa, porque nós vamos pregar o evangelho. A pessoa vai aqui ouvir o evangelho, né? E não a pessoa vem aqui para ouvir uma mensagem de autoajuda. Eu conheci um pastor que ele fazia encenação, ele era meio coach, jogava água na cabeça dele, fazia umas coisas, umas piruetas no púlpito, no culto, né? Tem uma coisa que eu fico vendo e desculpe se você discorda de mim, não tem problema, não sai da live, mas eu não concordo. Na hora do culto lá, tem umas igrejas que ficam umas moças sacudindo uns lenços, umas coisas, aí você fala, para que é isso? É dança espiritual. Irmão, isso não é dança espiritual, isso não está na Bíblia, irmão, se isso não está na Bíblia, não é assim. Isso tira a atenção das pessoas. Na hora do louvor, era para elas nem verem a banda, era para elas lerem no máximo a letra da música, se concentrar em Jesus e relevar a sua mente a Jesus. Se tem uma pessoa sacudindo um lenço lá, eu me distraio. Mas é porque é moda, porque é bonito, né? A gente acaba transformando, né, a nossa evangelização em trazer as pessoas para o nosso clube. Igreja não é clube, igreja é o corpo de Cristo. É isso que Bonhoeffer está condenando lá, e nós temos que condenar e questionar aqui também, né? O que Bonhoeffer faz é resgatar os ensinos de Paulo e construir novamente uma eclesiologia bíblica e aplicável. Um alvo que pretendemos também aqui nos nossos estudos, visto que ainda em nosso tempo o ser igreja está muito mais ligado à instituição do que à vida de cada discípulo de Jesus. Seguindo, Paulo então vai nos assegurar, preste atenção nisso, que a igreja é viva em cada um. A igreja é viva em cada um a partir do momento em que não nos apegamos a aspectos vazios e não essenciais da vida eclesiástica. Muito bem. Paulo diz assim para os coríntios:
Quando vocês eram gentios, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Paulo está dizendo que eles, lá naquela época, quando eles eram gentios e ímpios, né, eles eram guiados por ídolos que eles mesmos construíam e eram mudos. Tá, nós não seguimos ídolos teoricamente, né? Aí você pode ler o texto Deuses Falsos do Tim Keller e olhar lá e ver se a gente tem ídolos hoje. Mas o que acontece muitas vezes, acontece muito dentro da nossa eclesiologia atual, dentro do nosso movimento de igreja, é que o discípulo se apega a coisas irrelevantes na instituição eclesiástica. Entenda que eu falei na instituição e não na igreja. Tudo relacionado à igreja, corpo de Cristo, é essencial. Nem tudo que faz parte da instituição é essencial. E muitas vezes colocamos valor espiritual aonde não existe valor espiritual. Outro exemplo, é muito fácil, bom dar exemplos, né? Um pastor chegou em determinada igreja e estava a mesa a mesa da ceia estava ali, e ele quis ia ter uma outra atividade. Alguns irmãos tinham ensaiado um teatro muito bonito, muito evangelístico, um teatro, uma encenação muito chamativa, né? Uma mensagem muito forte. O pastor já tinha se preparado para pregar, né? Trazer a palavra de Deus, e o teatro seria quase que a ilustração. Então ficou bem combinado entre o pastor e o grupo de teatro, e eles iam fazer um evento bonito, convidaram pessoas, convidaram perdidos para estar na igreja. Então chegou o dia de manhã, o pastor foi lá junto com a sua esposa, né, arrumar a igreja para este evento. E aquela mesa da ceia estava ali, mas ela estava atrapalhando. Não ia ter Santa Ceia aquele dia, mas a mesa iria atrapalhar, porque os jovens que iam fazer a encenação não iam poder se movimentar. Então eles decidiram, os dois, vamos pegar essa mesa, vamos colocar na sala lá de trás, e no próximo domingo a gente traz a mesa. É isso. À tarde se passou, o pastor não foi lá, mas os diáconos foram lá na igreja. Quando chegou a noite, o pastor chega e a surpresa dele, a mesa estava no mesmo lugar que ele tinha tirado. Tinha voltado a mesa. E então ele chamou os diáconos, falou: o que aconteceu aqui? Vocês que trouxeram de volta. Pastor, essa mesa, ela está aqui nesse lugar há 20 anos. Porque o presbítero fulano de tal, ele derrubou a árvore. E ele fez essa mesa da árvore que ele derrubou. E ele doou para a igreja essa mesa. E ela está aqui, ela não pode ser tirada. Mas o pastor perguntou: mas o presbítero ainda está vivo? Não, pastor, ele já morreu faz muito tempo. Mas em memória do presbítero. Mas irmã, essa mesa vai atrapalhar a peça de teatro. Ah, pastor, a mesa é mais importante. Vou dar um exemplo da minha vida agora. Eu fui pastor de uma igreja. E eu tinha aquele boletim, eu tirei a liturgia escrita, porque eu não uso liturgia escrita, desculpa falar, mas eu acho que não serve para nada, né? Eu tirei e coloquei um momento missionário ali, orar por povos não alcançados. Olha só, orar por povos não alcançados. Então tinha ali estatística e tal, um presbítero, um senhorzinho bem velho: pastor, o que é isso aqui que aconteceu no boletim? Eu falei: irmão, eu tirei, porque a gente não está usando mais, a liturgia você viu que é bem mais simples. E eu coloquei um momento missionário, orarmos por outros povos, pelos povos não alcançados, irmão. Eu tenho falado na igreja tantos povos que não conhecem a Jesus. Sabe o que o presbítero me falou? Pastor, a gente tem que orar por outros povos, não, pastor, tem que orar pelas pessoas daqui. E outra, é muito mais importante ter a liturgia aqui do que o momento missionário. O que a pessoa estava dizendo? Ela estava dando valor. Esses são pessoas que estão dando valor a coisas eclesiásticas, dando valor espiritual a coisas eclesiásticas. Isso é igual seguir ídolos mudos. É pecado. É dar força para a treliça.
É querer que a treliça esteja bonita, mesmo que a videira esteja murcha. É querer que a instituição esteja, bonita, pintada, mas não trazer ninguém para dentro dela. Certo? É valorizar o que não tem valor. A eclesiologia bíblica contemporânea, ela resgata os valores bíblicos do que é ser igreja, pertencer à igreja. O que é ser igreja e o que é pertencer à igreja. Paulo ainda diz que a igreja é viva em cada um a partir do momento em que o seu movimento, preste atenção nisso, é sempre em direção ao senhorio de Jesus. Paulo diz assim no texto que nós lemos: ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma que Jesus é anátema ou maldito. E também, da mesma maneira, ninguém afirma que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Todo o movimento dos membros da igreja, toda a ação da igreja tem como fim último manifestar a Cristo e não a instituição. Muito bem, Edna, tradicionalismo, falou muito bem. É um deles, né? Agora, todo o movimento da igreja de Cristo, ela manifesta, ou ela tem por objetivo manifestar a Cristo, manifestar o seu caráter salvador e o seu senhorio sobre tudo e todos. Desta forma, toda forma de agir como igreja que enaltece o ser humano é carnal e não espiritual. É o combate de Paulo, certo? É o combate de Paulo. Aquilo que põe em alta o indivíduo, o homem, isso é carnal. Vou dar um outro exemplo. Eu estava numa igreja, eu não era pastor dela, mas estava participando do culto, e o pastor chamou as pessoas que queriam receber oração na frente. As pessoas se ajoelharam ali, e a igreja tinha uma equipe de intercessão, um ministério muito bonito, de oração uns pelos outros, e ali as pessoas, então aquelas pessoas da equipe começaram a orar pelas pessoas ajoelhadas, mas o pastor participou também desse evento, desse momento, e orava pelas pessoas. Eu vi, ninguém me contou, eu estava lá também, eu fui lá pedir oração, buscar para que orassem por mim também, era um momento que eu não estava bem. Eu vi, ninguém me contou, uma pessoa estava do lado contrário, oposto do lado do que o pastor estava orando. Ela foi andando de joelho, assim, pedindo licença para as pessoas, porque ela queria receber a oração do pastor. O valor dela não estava no poder do Espírito Santo, o valor dela estava na oração do pastor. Não estou dizendo que é errado pedir oração, pedir para o pastor orar. Quando você está lá no culto, você quer que eu ore por você, eu vou orar por você. Mas se eu não estiver o presbítero pregando, não espere a outra semana para pedir oração pro pastor. Peça oração pro presbítero. É a mesma coisa. Entenderam a diferença? Uma coisa é, o pastor está aí, vou pedir oração para ele. Outra coisa é, se não for o pastor, eu não quero. Se não for fulano, eu não quero. Isso é equívoco, isso é errado, isso é pecado. É enaltecer o ser humano. É enaltecer as pessoas, né? Se eu não participar do ministério da diaconia, então eu não quero participar da igreja, né? Eu não vou mais naquela igreja porque o pastor, eu fiz um negócio lá, organizei um negócio e o pastor não falou meu nome. Eu estou chateado com a igreja, eu não vou mais na igreja. Entenda isso, toda forma de agir da igreja que enaltece o ser humano é carnal e não espiritual. Amém, queridos? Irmãos, hoje é uma introdução, né?
Eu sei que vão surgindo dúvidas, então semana que vem a gente vai se aprofundar mais no capítulo 12 e vamos entender esse movimento, essa diferença entre carnal e espiritual, né? E o ser igreja bíblico para uma eclesiologia contemporânea. Se Deus ajudar a gente, em nome de Jesus aí, a gente vai chegar a uma bela conclusão para a vida da igreja. Nessa dinâmica que Paulo vai expondo o ser igreja ao longo do capítulo 12, revelando como Deus, por meio de Cristo e de seu Espírito, interagem com cada membro para assim manifestar a sua glória, realizar o seu supremo propósito no mundo. Os desafios a nós são ser igreja e viver como igreja. Esse é o grande desafio aqui, né? O ser igreja bíblica e viver como igreja a partir da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Amém, queridos? Espero que Deus tenha iluminado e enchido a sua cabeça de dúvidas. A minha intenção é que você tenha ficado incomodado. Se ficou, aleluia, glória a Deus, é o que eu preciso, que nós precisamos aqui, né? Para a gente começar a refletir. A minha maneira de participar da minha comunidade, né? Da igreja a qual eu pertenço, é de fato de alguém que pertence. Eu estou sendo igreja e agindo como igreja, à luz da palavra de Deus. É isso que nós vamos respondendo ao longo das semanas. Amém? Deus abençoe sua vida. Amanhã tem dia de oração, né? Temos círculo de oração também. E quarta-feira, grave isso no seu coração, mais uma mensagem evangelística, as promessas do amor de Deus. As promessas do amor de Deus. Nós vamos falar da primeira promessa do amor de Deus. Vai ser coisa mais linda, uma mensagem para o coração daquele que está perdido, não conhece Jesus. Então, irmão, compartilhe a live de quarta-feira, mas assim com todo mundo que você conhecer, irmãos, né? Com todo mundo que você conheceu. Eu estou pensando aqui em entrar 5 para as 8 e começar o culto só 8h05, para você ter 10 minutos para compartilhar com os seus amigos, no WhatsApp, no Facebook, em todo lugar, especialmente as pessoas que você conhece mesmo, com muito amor, né? Falando, estou te mandando a mensagem, vamos escolher aqui as músicas evangelísticas bonitas também, que com a mensagem forte, que impacte o coração das pessoas. É assim que nós queremos que seja esta quarta-feira. Amém, queridos? Então, não deixe de compartilhar a live, a noite de esperança. Amém? Lembrando que domingo também temos 2 cultos, né? Se der tudo certo, domingo nós vamos ter mais lugares. Nós vamos colocar mais alguns bancos, voltar alguns bancos, porque nós já podemos ter 60%, né? E assim a gente vai voltando com os bancos devagarzinho, mantendo, lógico, distanciamento, mantendo máscara, álcool gel, mas vamos trazer mais bancos, que eu acho que vai ser bem legal, bem importante isso. Amém, queridos? Estejam orando, orem pela igreja, né? Para que Deus esteja abençoando e protegendo a nossa igreja, né? Vamos estar orando. Não esqueçam de orar pela vida do seu pastor, do filho dele, né? Do Luiz Eduardo, da Luana, né? Lógico que Deus tem sido muito bondoso com a gente, sempre é muito bondoso, né? Eu falo sempre para a Lu, a gente não procura coisas para reclamar, mas não acha, porque Deus tem sido misericordioso. Não que a gente não tenha lutas, mas a presença de Deus nos tem enchido muita paz. Mas continue intercedendo pela igreja, pelo pastor, pela vida da igreja, intercedendo uns pelos outros. Esse mês de evangelização, ore mesmo, repreendendo os ataques malignos, em nome de Jesus, para que Deus nos dê sempre vitórias e vitórias. Amém, meus irmãos? Obrigado, vamos fazer uma oração final. Obrigado, Deus, por esta noite, pela Tua palavra. Ó Pai, nesta caminhada desta eclesiologia, ajuda-nos a compreender os Teus propósitos.
Ajuda-nos a compreender o que é ser igreja e como viver como igreja, à luz das Escrituras, para que possamos construir uma eclesiologia contemporânea e viver enquanto igreja, Pai, de modo a agradar o Senhor, glorificar o Teu nome e cumprir o Teu propósito e a Tua missão neste mundo, em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada irmão que está aqui e a vida da Tua igreja, protegendo-a em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe, queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenham todos uma excelente semana, cheia da bênção de Deus.